O que acontece? O que acontece? Na terça-feira passada, nós tivemos aqui na Câmara um vídeo que apareceu de forma misteriosa, trazido pelo deputado Chico Vigilante, no qual ele afirmava ter recebido esse vídeo na segunda-feira. E o que realmente nos intriga é que quem realmente viu a gravação, porque existe agora até na internet com edições editadas, percebeu que no começo da imagem tinha uma página onde o Daniel olhava para essa página. E essa página era uma imagem do G1, na qual trazia uma matéria sobre todos os acontecimentos do recibo do Daniel. E o Daniel olhava para essa imagem e falava com a câmera. O que passou despercebido por quem montou essa farsa é que essa matéria foi produzida pelo G1 às 19h17. Isso passou despercebido por quem gravou o filme com o Daniel. Então, na terça-feira, quando o Chico Vigilante subiu à tribuna e afirmou que aquele vídeo havia comparecido no gabinete dele de uma forma misteriosa na segunda-feira à tarde, ele mentiu. E o que é grave, até porque é quebra de decoro parlamentar a mentira. E ele até agora não conseguiu explicar o porquê da mentira que esse vídeo foi entregue na segunda, sendo que ele não foi entregue na segunda, porque essa matéria foi produzida às 19h17. Por mais rapidez que ela tivesse sido trazida à Câmara, nós temos as imagens internas do dia 7 e do dia 8, mostram que não houve atividade nenhuma de entrada no gabinete do deputado Chico Vigilante na segunda-feira. Ele falou que pode ter se confundido quanto à data. É muito grave, porque ele foi perguntado várias vezes por vários jornalistas, né, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pelo Globo, e ele muitas vezes foi até grosseiro, ele se recusava a responder. Ele chegou a falar com o jornalista se o jornalista era polícia ou se ele era um jornalista. Porque é algo que a gente sempre teve preocupação, foi sempre de falar a verdade. Inclusive que nós escutamos o Daniel no domingo, que ele procurou no domingo, o local. Então não houve mentira e nem omissão por nossa parte. O que é mais grave ainda, e contextualizando para vocês, é que o que a gente percebe é que o que pode estar acontecendo no Distrito Federal é o uso indevido da máquina pública. E aí é gravíssimo, é muito grave. E nós estamos falando aqui no blog do famoso João Dias, que derruba o ministro Orlando. O João Dias não é o João Dias só, é o João Dias que derruba o ministro Orlando. Ele vem colocando vários posts no blog dele, inclusive sobre essas denúncias do Ministério dos Esportes. E o que o João Dias fala no dia 11 de outubro é que quem seria o interlocutor que havia ficado de pagar alguma coisa ao Daniel seria o Coronel Leão. Ele afirma isso. Inclusive, ele afirma que ele encontrou o Daniel, e o Daniel havia cobrado a ele, porque o Coronel Leão havia falado que teria passado esse recurso para o próprio João Dias. Isso dia 11 de outubro, então, que quem teria contato com o Daniel Dias, com o Daniel Almeida, seria o Coronel Leão. Na terça-feira, às 2h55 da tarde, conforme mostra as imagens internas da Câmara Legislativa, quem entra na casa? Entra o Coronel Leão, às 2h55, segurando uma sacola. O estranho, sem nenhum outro assessor do lado, que não é comum, que geralmente ele sempre anda com 2, 3 assessores, sobe, vai diretamente ao gabinete do deputado Chico Vigilante, né? O deputado Chico Vigilante já estava lá desde 2h pouco da tarde. E após a entrada do coronel, o deputado Chico Vigilante sai do gabinete às 3h02, mais ou menos, em alguns segundos. Às 3h09, às 3h02 sai o deputado Chico Vigilante, às 3h09 sai o Coronel Leão. Então, assim, as informações são muito graves. E a desculpa hoje do deputado Chico Vigilante no plenário, ela foi pior do que talvez se ele tivesse ficado calado. É que o coronel veio aqui durante a crise do governador Agnello para falar sobre carreira e reestruturação de carreira. Nós tínhamos reunião de líderes aqui. Então não tinha ninguém que poderia atender o Coronel Leão para falar sobre esse assunto. Quando que era a reunião de líderes, deputado? Era esse dia, 3 horas da tarde, lá na presidência. Era às 3 da tarde. Era às 3 da tarde, tinha reunião de colégio de líderes. Ou seja, em tese, o Chico Vigilante era para estar na reunião de líderes. Era para estar na reunião de líderes. Então, assim, a desculpa dele hoje, no plenário, foi pior do que toda a confusão que já foi armada. E desde quinta-feira,
que ele não me responde várias perguntas que eu faço para ele no plenário. O que pode estar acontecendo, e aí aqui que eu reforço, que é que nós podemos estar com o Estado sendo usado para acobertar crimes. Porque nós não estamos falando aqui de qualquer policial militar, nós estamos falando do chefe da Casa Militar, da pessoa que tem a figura dele ligada ao governador, o que é gravíssimo. Né? E onde que o João Dias o acusa de ser um interlocutor. E que ele chega e que despacho correndo que é esse, que o Chico Vigilante, pouco após ele entrar, sai. E por que o Chico Vigilante não o acompanha até o elevador? Nós estamos falando aqui do chefe da Casa Militar. E por que ele não discutiu com ninguém mais? E por que esse assunto não veio no plenário? E por que ninguém mais quer falar que teve com ele? Então, assim, as perguntas são várias, né? Não são acusações levianas, são perguntas com materialidade, com prova. Eu falei isso no dia da onde que esse vídeo apareceu, porque ninguém consegue contato com o Daniel sumiu. O que pode estar acontecendo é algo super grave, porque nós estamos falando aí de uma polícia militar que é séria no Distrito Federal, mas que tem alguns integrantes que podem estar desvirtuando o uso da polícia militar para outros fins, o que é gravíssimo, e isso precisa de ser investigado. Porque nós já tivemos a mudança da Polícia Civil de uma forma abrupta, e agora nós temos a imagem do coronel, que é citado como João Dias, do interlocutor do Daniel, chegando aqui no dia, momentos antes do pronunciamento do deputado Chico Vigilante. E a mentira do deputado Chico Vigilante, o que é grave, porque ele não consegue em nenhum momento se justificar. A senhora sabe que horas ele começou a sessão no plenário, onde ele entrega o vídeo? Olha, eu não sei exatamente agora o que eu pedi aqui para casa. A preservação de todas as imagens do dia 7 e do dia 8. Porque os pequenos detalhes agora, a hora que ele desce para o plenário às 3h09. Então ele deve ter chegado no plenário no máximo 3h10, 3h11, que é o tempo que você gastaria entre chegar, sair aqui do terceiro andar e descer, entendeu? Então 3h02 o Chico Vigilante entra no gabinete, é isso? Não, o Chico Vigilante está aguardando já. Já está aguardando. Só estou para entender a cronologia. Não foi na segunda tarde, porque o vídeo do G1 é das 7 horas da noite. 7 horas da noite. Não foi após às 19, porque não tem ninguém entrando no gabinete dele que não seja funcionário. E aí na terça-feira, às 3h02, o Coronel Leão entra no gabinete do Chico Vigilante. Às 2h55, o Coronel Leão desce na garagem e sobe para o gabinete do deputado Chico Vigilante. Uhum. Ele entra no gabinete do deputado Chico Vigilante. Nós tivemos uma queda que foi até o motivo. O deputado Chico Vigilante pergunta porque eu teria vindo aqui na Câmara no sábado. Quando eu fui analisar as imagens, tem uma perda de imagem de 4 minutos. O que eu fiquei preocupada de realmente se tivesse tendo cortes. Inclusive, eu fiz um ofício e entreguei naquele dia para o chefe de segurança pedindo a preservação integral das provas que poderiam servir de provas para a Polícia Federal. Então eu faço esse pedido oficial para que guarde as provas, para se realmente vier a Polícia Federal abrir um inquérito para que sirva de prova. E o Rubens, quando eu estive aqui à tarde, ele me mostra, não, deputada, realmente caiu. Então o coronel desce às 2h55 na garagem, entra no gabinete do deputado Chico Vigilante e o deputado Chico Vigilante já estava no gabinete. Tá. O deputado Chico Vigilante sai do gabinete às 3h02 e o coronel Leão sai às 3h09. Então o coronel Leão ficou 7 minutos no gabinete do Chico Vigilante, sem o Chico Vigilante estar lá. Não, ele estava. Não, o Chico Vigilante estava. Não, entre quem sai 3 e 2 do gabinete? O 3 e 2, o deputado Chico Vigilante. Ele sai. Ele sai. Então e aí fica sozinho no gabinete. E aí o coronel sai 7 minutos depois. Sai 7 minutos depois. Ele fica sozinho. Mais uma boa pergunta, como é que o chefe da Casa Militar fica sozinho no gabinete, o deputado larga ele para trás? Entendeu? Nós estamos falando aqui do chefe da Casa Militar. O vídeo é esse, o segundo vídeo do Daniel, ele aparece exatamente que horas naquele dia? É essa a grande pergunta. O deputado Chico Vigilante disse que foi na segunda, que apareceu o vídeo com aquele depoimento. Mas a senhora tentou saber qual foi o primeiro lugar que apareceu esse vídeo? Foi no gabinete do deputado Chico Vigilante. O que aconteceu? Tinha uma gravação com a Rede Record. E o mais engraçado é que se vocês pegarem notas taquigráficas, por isso que eu falo, a mentira ela não se sustenta. Se você pegar as notas taquigráficas de terça-feira, o deputado Chico Vigilante fala assim, e aí ele teria falado para o conceituado jornalista tal, só que naquele momento, aquela entrevista, porque eu assisti, que eu estava em casa almoçando, eu assisti a entrevista, o Daniel não falava sobre dinheiro, não falava sobre 400 mil, não falava nada, esse vídeo só saiu à noite.
Esse vídeo só saiu à noite. Então tem várias mentiras que são desmascaradas assim com pequenos detalhes, entendeu? E outra coisa, ele fala que o chefe de gabinete da deputada Eliane estaria lá. Essa pergunta eu fiz para ele na quinta-feira. É uma verdade, o chefe de gabinete da deputada Eliane estava lá, mas não estava nenhum vídeo estava mostrando isso, nem o vídeo da Record, nem o vídeo oficial também do Estava lá onde? Dentro do gabinete? Ele estava lá no dia da gravação. Então ele traz muitas informações que ele só poderia ter se ele fosse o interlocutor do Daniel ou se ele conhecesse o interlocutor. E eu falei isso publicamente na quinta-feira e ele não se defendeu na quinta-feira passada. Foi a primeira vez na vida que o deputado Chico Vigilante não se defende. E porque é algo grave. Eu falo, gostaria de saber como é que o senhor sabe essas informações são privilegiadas. Ou o senhor tem uma bola de cristal para descobrir como é que está acontecendo as coisas. O que a gente percebe, esse vídeo poderia ter aparecido em qualquer lugar. Mas da forma que ele apareceu, com os personagens que ele apareceu, é gravíssimo. Porque há de se falar que pode ser coincidência. Há várias coincidências, né? A coincidências o governador chega, até agora ele não conseguiu se justificar daquele depósito de 5 mil. Porque, primeiramente, ele não conhecia o Daniel. Agora ele é tão amigo do Daniel que ele empresta até dinheiro pro Daniel. Entendeu? Então, assim, as versões não batem de forma alguma. A nossa tentativa é de realmente buscar a verdade. Porque se nós tivermos os instrumentos públicos aqui do Distrito Federal estar sendo usados para cobertar crimes que foram cometidos no passado, é gravíssimo. É gravíssimo. As emissoras de televisão noticiaram a troca da Polícia Civil. Agora, mais um personagem agora da Polícia Militar envolvido, né, supostamente envolvido numa troca aí, ou numa coação de testemunha, ou numa compra de testemunha. Isso foi escrito no blog do João Dias, dia 11 de outubro. Então será que nós estamos criando tudo isso novamente? Deputada, falando claramente, o que a gente tem agora são imagens, o Coronel Leão chegando, ele entra no gabinete do deputado Chico Vigilante. O que ele teria feito nesse momento? A senhora está fazendo várias insinuações. O que a senhora acha que aconteceu? Ele veio aqui para quê? Eu acredito que ele veio para entregar o vídeo. Eu não tenho absoluta dúvida disso, entendeu? Eu acho que eu sou muito tranquila, eu já fiz essas afirmações no plenário. Até porque é só a Polícia Federal que vai poder provar isso. Entendeu? Inclusive eu representei na Procuradoria Federal, a primeira representação nossa já está inclusive no gabinete do Procurador-Geral. Nós fizemos um aditamento da queixa-crime, trazendo essas novas informações ontem na Polícia Federal, hoje também na Procuradoria-Geral da República. E aí o único pedido, e aí você coloca muito bem, o que eu acho que aconteceu, entendeu? Foi isso, mas quem pode realmente chegar a essa conclusão é com uma investigação aprofundada, porque eu não sou da polícia. E eu consegui chegar a essas informações. Você já imaginou se entra um instrumento um instrumento de polícia para investigar? O que eu falo é o seguinte, eu trago algumas reflexões. Se o deputado Chico Vigilante queria apuração e pediu apuração naquele dia no plenário, por que ele não encaminhou o vídeo dele à Polícia Federal? Por que ele não pede investigação no Ministério Público Federal? Que tipo de investigação que ele quer? Que investigação daqui de dentro da casa? Se ele quer investigação, por que nós não aprovamos as CPIs? Por que nós não aprovamos aí os pedidos que estão pedindo de investigação? O que é grave é o que está acontecendo. Entendeu? Mexer até com o raciocínio das pessoas, pensando que as pessoas são idiotas. Entendeu? Ele diz que ele está sendo perseguido pela mídia. A mídia tem feito o papel dela, que é noticiado as coisas. Agora, eu coloco aqui para vocês com toda franqueza. Da forma que o Distrito Federal está acontecendo, a única diferença entre a Caixa de Pandora do que nós estamos vivendo hoje é que naquela época já estava sendo investigado pela Polícia Federal. Porque há sim, claramente, compra de testemunha, há sim envolvimento de um alto poder nisso tudo, e com pequenas coisas nós já começamos a trazer materialidade. Você já imaginou o dia que a Polícia Federal, o dia que o Ministério Público entrar nisso de verdade, pedir as quebras de sigilo, tiver o depoimento oficial do Daniel? Eu acredito de verdade que o Daniel, no dia que ele for depor na Polícia Federal, ele vai contar a verdade. Até porque essa mentira não se sustenta. Como é que ele vai explicar? Outra coisa, ele falou que ele nunca tinha falado com nenhuma revista. A época colocou o áudio no ar. Tá no ar o áudio dele. Então o que ele fala pra mim, ele já havia falado pra época. Então se ele mentiu em algum momento, ele mentiu agora. Porque essa história, todos nós sabemos, a mídia local sabe, a mídia nacional teve acesso também, não tinha materialidade. No dia que apareceu a materialidade,
senhora acha que ele deve responder por quebra de decoro? A senhora pretende fazer alguma coisa nesse Eu sentido? estou avaliando com os nossos supostamente advogados. Ele não se justifica, ele não consegue se justificar. Em nenhum momento, nem hoje que ele estava super alterado, ele não consegue se justificar. Eu acho que é grave o que está acontecendo, porque pode existir, é claro, quando o regimento aqui é claro, mentir. E ele mentiu, ele pode justificar outro tipo de coisa, mas não é um detalhe que passasse despercebido, é um detalhe que foi amplamente divulgado, perguntado pela mídia. Que dia que o senhor entregou esse vídeo? Que hora? E ele foi muito grosso e ríspido a tentar responder isso. O que a senhora entregou para a Polícia Federal ontem para a Procuradoria da República foram esse vídeo novo do Coronel Leão e as notas taquigráficas dele afirmando que foi na segunda tarde ou não? O vídeo novo, as notas taquigráficas, o print do blog do João Dias, que tem que ser investigado o blog do João Dias, né? Porque inclusive já está sob investigação, toda essa operação já está sob investigação, entendeu? Isso e as notas taquigráficas configurando que houve, pelo menos tentando omitir a data real da entrega do vídeo. É nessa nota na nota gráfica que ele fala que foi na segunda tarde. Ele fala que foi segunda-feira à tarde. O vídeo... A postagem do G1. A postagem do G1 é outra coisa. Já começaram a mudar de novo. Tem corte, já se vocês repararem, tem corte do vídeo que estava no YouTube, que estava integral, que estava com o negócio do G1, agora o vídeo já está cortado, já está editado. Então começou a ter uma mexida em tudo novamente, entendeu? Então assim, são graves, o nosso questionamento aqui é grave. Eu acho que o que realmente precisa de fazer, e é o nosso pedido político, realmente, como parlamentar, e eu acredito que essa casa tem que se posicionar, é pedir investigação. Pedir é a única forma da gente chegar à verdade. Porque, e se esse rapaz estiver sobre cárcere privado? Porque nós estamos falando de polícia, nós estamos falando do João Dias, que é citado por várias pessoas como um homem realmente agressivo. Então, aonde que vai chegar essa história do Distrito Federal? Se realmente esses equipamentos públicos estiverem sendo usados aí para cobertar crimes. Para a senhora, o chefe da Casa Militar trouxe o vídeo. A senhora acredita que talvez ele tivesse participado